Vocês estão bem mesmo? Pode se assentar, ficar à vontade. Tira um pouquinho de lá e bota mais aqui. Você já cumprimentou quem está perto de você com a paz do Senhor? Se você ainda não fez isso, eu quero te convidar a fazer isso agora. A Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Amém? Estamos muito felizes. Quero convidar vocês a abrir a Bíblia em 1 Coríntios 2. Nós estamos seguindo, falando sobre 1 Coríntios, né? Carta do apóstolo Paulo à igreja do Senhor Jesus presente na cidade de Corinto. Então, 1 Coríntios 2, todos encontraram? Amém? Vamos à leitura do texto. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Até aí, momentaneamente. Vamos orar essa noite. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que temos de ouvir um pouco da sua palavra, que o seu Espírito possa ser bem-vindo em nossa vida. Nós repreendemos toda interferência maligna agora e queremos te pedir, Deus, seja conosco, receba toda a honra e toda a glória, que todo ensino possa ser para a honra e glória do seu nome, para a edificação da sua igreja, para que nós possamos te conhecer mais e te adorar de uma maneira mais excelente, ainda melhor. Muito obrigado, Senhor, por ter nos preservado essa semana, que o Senhor nos deu bons momentos, Pai, entre irmãos aqui, para podermos compartilhar a sua palavra e glorificar o seu nome. Na autoridade do seu nome é o que eu peço. Amém. Amém, meu irmão? Então é o seguinte, vamos lá. Nós estamos vendo aqui, Paulo, ele descreve como se deu o processo de pregação, como que ele pregou ao povo da cidade de Corinto. E quando ele vai descrever, o que ele fala? Irmãos, quando fui ter convosco, ele determina o que ele estava fazendo, que era o quê? Anunciando-vos o testemunho de Deus. Então, quando Paulo foi para a cidade de Corinto, quando ele chegou lá para poder ter contato com esse pessoal, para poder evangelizar esse pessoal, antes que fosse formada uma igreja lá, ele foi ter para anunciar o quê? O testemunho de Deus. E quando ele foi fazer isso, ele não fez com linguagem ou sabedoria, com ostentação de linguagem ou ostentação de sabedoria. Por quê? Porque ele decidiu nada saber entre eles, a não ser Jesus Cristo crucificado. O que a gente pode aprender nesses dois primeiros versículos? A cidade era Corinto. Corinto, meu irmão, ela ficava perto da Grécia, né? Grécia antiga, a gente está falando de quê? De muito filósofo, de muita filosofia, de muito sofismo, de muita gente sábia que buscava conhecer a Deus. E a gente viu na semana passada que a pregação do evangelho era loucura para os gregos e escândalos para os judeus. Por quê? Porque não dá para o grego, com toda a sua filosofia, tentar entender que o Salvador do mundo foi pregado numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Então, para aquelas pessoas, era meio difícil, impossível de raciocinar isso. Então, Paulo vem e fala que não foi com sabedoria humana, com sabedoria de palavras que ele tinha ido pregar. Por que essa galera estava esperando? Alguém sábio, alguém que tinha muita sabedoria, que tinha uma sabedoria fora da curva. Mas Paulo não. Paulo, ele tinha todo o direito de agir dessa forma, porque ele era um homem dotado de inteligência e de sabedoria, sendo um bom judeu que era, mas ele decide nada saber
senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, quando a gente lê sobre isso aqui, a gente começa a aprender um pouco mais sobre como tem que ser a nossa pregação, meus irmãos. Eu e você, nós fomos chamados à pregação, a pregar a palavra. Talvez você não esteja em cima de um altar pregando, mas você está na sua casa pregando, você está no seu trabalho pregando, você está junto com os seus colegas pregando, você está ali andando na rua, às vezes, eu não sei se existe alguém ainda que vai em lotérica, pega fila em lotérica, você prega na fila da lotérica, você prega numa loja que você vai, você prega em qualquer lugar que você está, você prega. Se não for com a Bíblia aberta e falando, é com a sua vida, é com o seu testemunho. A Bíblia nos revela que nós somos testemunho, escândalo para o mundo, e o mundo nos vê, nós somos como uma grande nuvem de testemunhas, que é o mundo, nos observando. Então, a todo tempo nós estamos pregando o Evangelho, agindo. Só que Paulo, ele vem trazer aqui uma reflexão para que a gente não se apegue à ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ostentação de linguagem e sabedoria, o que a gente pode trazer, né? Palavras difíceis, ou reflexões muito profundas, ou até mesmo falar coisas que o público não está pronto para ouvir, ou falar coisas que às vezes você sabe e o seu próximo não vai ter como saber. Enfim, Paulo, ele poderia pregar uma mensagem muito mais profunda, mas ele escolhe, ele toma a decisão: eu decidi nada saber entre vós, imitando um pouco também o nosso Senhor Jesus. Porque lá em Filipenses a Bíblia fala que ele, sendo em forma de Deus, existindo em forma de Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Mas o que ele fez? Ele se esvaziou. E aí eu acho que o princípio de tudo isso que Paulo está falando aqui é justamente se esvaziar para que Deus nos use. É se esvaziar, não falando, mostrando para os outros que a gente é melhor que eles ou que a gente sabe mais que eles. Não, é se esvaziar. Um homem que era um judeu zeloso, conhecedor da lei, chega e fala: eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então, nós temos um pouco do que foi a pregação do apóstolo Paulo para essa cidade, né? Vamos no versículo 3. E como foi que Paulo se apresenta a essas pessoas? Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. E olha bem, estar em fraqueza, estar fraco, com grande tremor, com grande temor entre eles, Paulo estava dessa forma, tendo decidido nada saber. Então a simples presença da pregação de Jesus já foi suficiente para colocar temor no coração de Paulo. O simples anunciar a Cristo crucificado foi suficiente para que Paulo chegasse e falasse: olha, eu estou com muito temor para pregar para vocês sobre Jesus. Então Paulo estava naquela cidade pregando o Evangelho, pregando Cristo crucificado, somente Cristo crucificado, não indo com ostentação de linguagem, e ele estava com um profundo temor e grande tremor e em fraqueza. Por quê? Porque quando somos fracos é aí que somos fortes. Essa é a primeira. E em segundo lugar, é que a simples pregação de Jesus, meus irmãos, tem que moldar o nosso coração para temor, para temer a Deus, para em sinal de respeito e de reverência a Ele. E no verso 4 ele vai falar: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ele faz questão de frisar isso, porque o povo lá em Corinto e na Grécia, eles buscavam essa sabedoria, como a gente bem falou. Então, você ter a sua fé construída com base em sabedoria humana, você pode estar com a fé na coisa certa, mas você está fazendo da forma errada. Eu vi um exemplo fantástico assim. Isso descreveu para mim o que o pregador quis dizer. Eu vou dar esse exemplo, mas eu vou falar uma coisa antes, que a nossa fé se apoiar na sabedoria humana, nós até podemos construir um castelo, meus irmãos, mas apoiar em sabedoria humana a nossa fé em Jesus vai ser um castelo de areia. Primeira água que vier vai derrubar. Quando a gente se apoia no Evangelho de Cristo, baseado
único e exclusivamente na pregação de Jesus, a gente apoia a nossa fé no lugar certo. E aí o que ele falou sobre a forma? Porque Paulo está descrevendo aqui a forma como ele pregou. O que ele foi pregar é a forma como ele pregou. Como ele pregou? Esvaziado, em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra não consistia em linguagem persuasiva. Paulo não queria persuadir ninguém a crer em Jesus. Ele queria simplesmente anunciar Jesus crucificado para salvar o povo. Então ele não estava preocupado ali em convencer. Eu e você também. Nós não devemos estar preocupados em convencer, porque a obra redentora, ela é totalmente feita pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não abrir os olhos do nosso coração, nós jamais poderemos crer. E é isso que Paulo mostra para a gente. Então a minha palavra e minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva. Se a gente fica focado em tentar persuadir pessoas a vir para Jesus, nós estamos fazendo errado, irmão. Você pode estar com a intenção boa, mas você está fazendo errado. Porque em primeiro lugar, nós não devemos persuadir ninguém. Nós não somos filósofos contemporâneos que temos que mexer nas emoções das pessoas. E era isso que os filósofos faziam. Eles mexiam nas emoções das pessoas, eles ativavam ali algumas coisas na mente das pessoas que geravam um certo tipo de comoção. E aí, em vez da pessoa produzir arrependimento, ela produzia comoção, ela produzia remorso ou alguma dor. E nisso o que acontecia? A pessoa não construía a sua fé da forma correta. Por quê? Onde houve a aplicação da sabedoria humana e da persuasão humana, Deus não pôde operar a obra pelo Espírito. E é o Espírito que salva, meu irmão, não as obras da nossa sabedoria. Então, é importantíssimo que nós entendamos, pegar o exemplo da pregação de Paulo, de que não adianta você tentar persuadir ninguém a crer em Jesus, porque a obra é só pelo Espírito. Se o Espírito Santo não tivesse aberto os nossos olhos, nós não estaríamos aqui hoje crendo no Senhor Jesus. Foi o Espírito Santo que abriu o meu e o seu olho, nos mostrando onde a nossa fé deve estar. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Como que Paulo pregou? Paulo pregou sem sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Por quê? Somente na pregação do Evangelho, onde o pregador está esvaziado dele mesmo, ele pode pregar segundo o Espírito e com poder. Para qual objetivo? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É onde a nossa fé deve estar, alicerçada. Nós não estamos aqui, meus irmãos, tentando entender um mistério profundo para o nosso próprio benefício. A gente está aqui buscando a presença de Deus, buscando conhecer a Deus, para que a nossa fé se apoie no poder revelador de Deus para nós, para mim e para você. Nós nos apoiamos nisso. E aí, sobre o formato, porque hoje em dia, meu irmão, eu não assisto, tá bom? Eu não gosto de assistir pregações motivacionais. Tem muito hoje em dia. Então, agora não é as pregações que estão mais populares, elas não são aquelas tipo assim, pega o seu carro, dá de oferta na igreja e faz prova com Deus. Ou pega o trízimo, porque tem igreja que chama o membro a fazer o trízimo, né? É 30%. Você vai depositar o trízimo. Ah, pastor, não tem condição. Não tem problema, tira do seu aluguel e paga. Resumindo, é isso, né? Assim, fantástico, né? É incrível pensar que existe isso, mas existe. Bom, enfim. Essas pregações, elas existem ainda. Mas a pregação mais complicada que eu já vi nos últimos tempos, observando, analisando, inclusive pode ser porque eu estou crescendo nesse tempo na fé, são as pregações motivacionais, as pregações coach, que vira para você e fala assim, você merece ser feliz, você tem que fazer o que faz bem para você, Deus ama todo mundo, Deus ama você, Deus, olha, você está no pecado aí, tem problema não, pode ficar, Deus te ama, Deus te perdoa, Deus é isso, Deus é aquilo. Pregações motivacionais que levam pessoas a construir a sua fé na sabedoria humana. Então a pessoa não tem nenhuma, ela nem olha mais para a Bíblia. Ela escuta um pregador falando de forma motivacional, ou escuta num vídeo curtinho ali no WhatsApp, no Instagram, e constrói sua fé em cima daquilo. O que vai acontecer, meu irmão? Você vai cair, porque sua fé está apoiada em sabedoria humana.
Então, o mínimo que a gente deve fazer é: você merece ser feliz. Essas pregações, você merece ser feliz. Fala: meu irmão, eu mereço coisa muito pior. Se não fosse por Jesus, eu estava no inferno já. A gente não merece nada de bom porque nós pecamos, nós falhamos. Nossas obras são como trapos de imundícia. Cadê essa pregação? Essa pregação que nos confronta. Então a pregação coach, ela amacia o seu ego. E Paulo está aqui falando: meu irmão, eu poderia chegar para vocês com linguagem persuasiva, tentar persuadir vocês, atrair vocês para a presença de Deus, mas deixa eu falar com você uma coisa: eu me fiz nulo, eu me humilhei, eu humilhei a minha inteligência diante de vocês para pregar a vocês somente Jesus Cristo crucificado. Não fui até vocês para falar com palavras de sabedoria humana, com demonstração de sabedoria minha, com linguagem persuasiva. Não, eu fui até vocês em demonstração do Espírito e de poder, para que a sua fé se apoiasse no lugar certo, que é o que? No poder de Deus. Então essas pregações, às vezes a gente vê pessoas com inúmeros seguidores, muita gente conhecida, famosa, pregando a palavra. Você: uau, que bênção! Mas você vai ver o conteúdo, não tem conteúdo. Não é um convite ao arrependimento, mas é um convite a amaciar o seu ego. Fica tranquilo, fica no seu lugar, você está super bem onde você está. Pregação motivacional. A motivação, aí eu vou entrar nesse ponto. A palestra ou a fala motivacional, ela tem o seu lugar? Tem, mas não é substituindo a pregação do Evangelho. Pessoas que pegam a Bíblia para usar, para falar para você que você tem que fazer isso para ganhar dinheiro, não, está errado. Gente que pega provérbios e fala: faça isso. A Bíblia está te ensinando a ganhar dinheiro, meu irmão. A Bíblia está endireitando o seu caminho. O objetivo da Bíblia não é te fazer ficar milionário, não é te fazer ganhar dinheiro, acumular bens. O objetivo da Bíblia é te mostrar a obra redentora de Deus no decorrer da história. E, é claro, é um extrato do amor de Deus para comigo e para com você. Então a Bíblia, o objetivo, as pessoas perdem o objetivo da pregação e da palavra do Evangelho. E Paulo vem nos lembrar: eu não fui até vocês com linguagem de sabedoria. E não só isso, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Minha única pregação é Jesus Cristo e esse crucificado. E foi como? Foi em fraqueza e grande tremor e temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E aí eu quero levar você em Atos, capítulo 18. Atos capítulo 18. Atos 18 relata a estadia, essa primeira estadia de Paulo lá em Corinto. De onde ele estava vindo? Alguém sabe de onde que Paulo estava vindo? Depois que ele pregou para pregar em Corinto? Alguém sabe? Cadê os leitores da Bíblia? De onde que Paulo estava vindo? O que ele tinha acabado de fazer? Alguém sabe? Se alguém sabe, pode falar. Paulo estava vindo, irmão, de Atenas. Ele tinha acabado de pregar lá no... O pastor Carlos falou a palavra, acho que é Aerópago. É isso? Acho que era. Enfim. Paulo estava vindo de Atenas. Atenas fica onde? Na Grécia. Então Paulo sai de Atenas depois de pregar lá para o pessoal. Uns creram, outros zombaram dele. Uns caçoaram da cara dele. Uns zombavam, outros creram. Quando eles ouviam falar que Jesus tinha ressuscitado os mortos lá em Atenas, eles escarneciam. Falavam a respeito disso, outro dia a gente escuta, tipo assim, tá bom, beleza, vai lá. Paulo saiu da cidade de Atenas e foi para onde? Para Corinto. Então, referente ao que a gente leu, quando estive entre vós, lá em 1 Coríntios agora,
quando estive entre vós, não fui pregando em sabedoria ou linguagem persuasiva, mas fui demonstrando poder. Atos relata exatamente a estadia de Paulo lá, né? A gente vai ler Atos 18. Depois de sair de Atenas, né, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado na Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, a gente tem o início da caminhada de Paulo aqui, né, na cidade de Corinto, e a Bíblia nos revela que lá ele encontrou um casal, que era Áquila e Priscila. Eles estavam fugindo depois do imperador Cláudio ter decretado a expulsão dos judeus, publicado um édito de expulsão dos judeus de Roma, né? Paulo se aproximou deles, né? Conheceu eles ali, teve contato e olha que interessante, né? Um fato interessante para mim e para você. Paulo trabalhava com outra coisa além da pregação do evangelho, irmão, sabia? Paulo, ele era fazedor de tenda. Aí a Bíblia fala, né? Posto que eram do mesmo ofício, no versículo 3, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas, igual Paulo. Então Paulo começa a trabalhar ali na cidade de Corinto. Interessante, né? Ele pega ele fica um certo tempo na cidade de Corinto, estruturado. Ele começa a trabalhar junto com esses dois judeus, né? Crentes. E todos os sábados ele ia na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então ele tinha na sinagoga judaica, ele tinha um local onde ele ia conversar e falar e discutir acerca do evangelho, acerca de Jesus. Assim como também a Bíblia nos mostra a pregação de Paulo em Tessalônica, em Atos 17, que ele ia, e Paulo, o que Paulo fazia nesses locais? Ele ia conversar sobre Jesus ter sido crucificado, e aí ele pegava o Velho Testamento, abria lá para os judeus, falou: olha, está vendo aqui no Velho Testamento, isso aqui é Jesus, isso aqui está falando de Jesus, está vendo o que aconteceu aqui? Está vendo o que aconteceu com Jesus lá, aqui em tal dia? Pois é, então, Paulo, ele tinha essa responsabilidade de linkar o antigo com o novo. Fato esse que, por que Paulo fazia isso? Porque ele era um conhecedor da palavra. Paulo sabia fazer. Ele, se você se lembra, não sei se você se lembra, a origem de Paulo, a conversão de Paulo se deu a partir de Jesus se apresentando para ele no caminho de Damasco. E quando Jesus se apresenta, Paulo está indo para Damasco perseguir crente. E aí o que acontece? Jesus se apresenta para ele no meio do caminho, muda a rota dele, ele continua indo para Damasco, só que ele não vai mais perseguir crente, agora ele vai pregar o evangelho e ser o pastor dos gentios, ser o pregador dos gentios, o apóstolo dos gentios. Então, quando a gente chega nessa afirmação, a gente percebe que Paulo, ele tinha todo o conhecimento necessário para poder pregar e para poder mostrar para aquelas pessoas que Jesus era o Filho de Deus. Só que quando ele chega em Corinto, ele abre mão de todo o conhecimento que ele tinha da Torá, da lei dos profetas, e ele começa a falar de quem? De Jesus Cristo crucificado, com temor, com grande tremor. E aí, seguindo, né, todos os sábados ele discorria na sinagoga. Paulo tinha um espaço de fala na sinagoga, onde ele falava de Jesus. Uns criam, outros não, mas é isso. E aí no versículo 5, se você puder ir no versículo 5, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então Paulo estava revelando aqui, a Bíblia em algumas versões pode falar lá em 1 Coríntios que Paulo estava revelando os mistérios de Deus, ou pregando sobre os mistérios de Deus, e em algumas versões vai falar que Paulo estava testemunhando acerca de Jesus. Os dois são iguais, fazem a mesma distinção. Por quê? O mistério de Deus é Cristo Jesus.
né? E Cristo Jesus sendo pregado é o mistério de Deus sendo revelado. Então, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Por quê? Silas e Timóteo começaram a bancar Paulo, a ofertar na vida de Paulo, para que Paulo pudesse se dedicar inteiramente à pregação do Evangelho. E nisso, Paulo se entrega totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. O que isso quer dizer, gente? O Cristo é Jesus. É virar e falar que Cristo, Jesus, quando a gente fala Cristo, a gente já associa a imagem de Jesus. Na época não era assim. Na época, tipo assim, Jesus foi um homem bom, mas Cristo era aquele que viria salvar o povo judeu na cabeça dos judeus. Era o Messias prometido a Israel. Então, quando fala que o Cristo é Jesus, está falando que Jesus, aquele que veio lá, nascido de virgem, é o Messias prometido. Era isso que ele estava falando. Então, só para você associar melhor as palavras Cristo e Jesus. Cristo, ou Messias, era o profeta prometido, aquele que viria, que esmagaria a cabeça da serpente, que viria da descendência da mulher, que viria da descendência de Davi. É aquele. Esse aí é o Messias. Só que o judeu tinha dificuldade de acreditar que o Messias era Jesus, a pessoa Jesus. Beleza? Então, Paulo testemunhava de que o Messias prometido era Jesus, aquele nascido de mulher, aquele que veio da linhagem, simples, nasceu na manjedoura, simples. Esse era o Cristo, o Messias prometido. Mas aí os judeus começaram a assumir uma atitude um pouco mais violenta diante de Paulo. E olha para você ver o que acontece no verso 6. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Então, Paulo, no versículo 6, os judeus se opuseram a ele e blasfemando. Então, Paulo fez o que Jesus mandou, sacudiu as vestes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu estou limpo. Por quê? Porque eu já preguei o Evangelho a vocês. Se vocês não creram, a condenação é para vocês. Paulo se limpa desse sangue, né? Prega a palavra, e saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, conhecido como Justo, né? Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Olha que engraçado, meu irmão. Paulo saiu da sinagoga, onde ele tinha acabado de ser escorraçado e blasfemado, né? Contra ele, contra Deus, contra o que ele pregava. Paulo tinha acabado de sair dessa sinagoga. O que ele fez? Ele saiu, e o vizinho de porta, de lateral, de parede da sinagoga, era Tício. Então ele entrou na casa de Tício, do lado da sinagoga. E o que ele fez ali? Ele começou a pregar a palavra. Ou seja, Paulo abriu uma igreja na casa de Tício, do lado da sinagoga, que tinha acabado de expulsar ele de lá. Saindo dali, entrou na casa desse homem. E no versículo 8, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Versículo 9, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, Deus aparece, o Senhor Jesus aparece a Paulo, né, mais uma vez aqui, e reforça ao coração de Paulo que ele não temesse. Não temas essas pessoas, não temas os levantes, não fique com medo, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará te fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Aqui a gente tem um pouco sobre a eleição de Deus. Deus, ele tinha um povo naquela cidade que era dele, e que tinha sido determinado para ser salvo, e para isso, Deus levanta Paulo para pregar a essas pessoas, para que eles pudessem ouvir, o Espírito Santo abrir os olhos, e essas pessoas se convertessem dos seus maus caminhos e começassem a caminhar em um caminho reto diante do Senhor. E Paulo permanece ali mais 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Onde que Paulo ficou ensinando?
do lado ali da sinagoga judaica que ele tinha sido expulso. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Esse negócio de levar ao tribunal, meu irmão, isso vai dar o que falar lá em Corinto, lá na carta, né, de 1 Coríntios, porque quando Paulo estava lá, ele passa por uma situação constrangedora. Por quê? O judaísmo, na verdade, o cristianismo, ele vem do judaísmo. Então a nossa religião, ela é derivada do judaísmo, né? A promessa era para o judeu, se estende ao gentio, nós somos os gentios. Então, aquelas pessoas que seriam irmãos, que deveriam ser irmãos, se respeitarem, elas estavam num pé de guerra. E olha o que fez: os judeus se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal. Isso vai dar o que falar depois ali, vocês vão ver. Em 1 Coríntios vai dar o que falar. Paulo repreende o povo de Corinto: olha, vocês estão entre irmãos aí, vocês estão pegando pegando e levando no tribunal, levando para prestar conta no tribunal. Vocês estão muito divididos. A igreja de Corinto já estava dividida ao extremo. Tinham 4 partidos lá: tinha um partido de Paulo, o partido de Apolo, o partido de Pedro e uns partidos de Cristo Jesus. A igreja já estava dividida aí. É como se a gente estivesse aqui, a gente está aqui, todo mundo junto, todo mundo se conhece, todo mundo sabe o que o outro faz, o que o outro trabalha. Aí chega, você tem um problema, uma pendência com essa pessoa precisa resolver alguma coisa com você pega essa pessoa e joga ela no tribunal, sem resolver, trazendo escândalo para a igreja. Paulo passa por uma situação semelhante, e ele aconselha o povo depois, futuramente, a não fazer isso. Meus irmãos, vocês estão envergonhando o nome de Cristo. Sejam zelosos, não se apressem em resolver as coisas dessa forma. Por que Paulo fala sobre isso? Porque os judeus se uniram e levaram Paulo ao tribunal. Como assim, gente? A gente está proclamando basicamente a mesma fé, a gente deveria se ajudar. Agora vocês estão indo contra mim. Eu não posso mais expor, eu não posso mais falar que Jesus é o Cristo. Eu estou pecando contra vocês, eu estou atrapalhando a vida de vocês. De certa forma, uma intolerância com o cristianismo. Aí no verso 11, no verso 13, os judeus levam Paulo diante de um procônsul romano, que era Galho, procônsul da província lá de Corinto. Esse homem era um homem gentil, não, vou falar que não era crente, não tinha temor de Deus nenhum, não conhecia de Jesus. E a gente vai ver aqui, levando ele até o tribunal, levou Paulo até o tribunal, falou: ô Galho, este aqui persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Aí Galho vira para ele e fala, quando Paulo ia falar para se defender, né? Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão eu atenderia vocês. Ou seja, se esse aqui tivesse praticado um crime ou feito uma atrocidade, eu ouviria vocês, eu ia atendê-los, com prazer eu iria condenar esse homem. Mas se a questão de palavra, de nomes, da vossa lei, tratai disso vós mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas. Olha que tapa de luva, meu irmão. Estava um querendo incriminar o outro acerca da mesma lei. Um foi derivado do outro, o cristianismo derivado do judaísmo. Aí o cara está lá, leva diante de um tribunal, vamos falar aqui de um juiz aqui do fórum. O juiz do fórum não participa de igreja, não é crente, e chega e fala: ele está falando que Jesus é o Cristo, eu não creio que está contrário à minha lei. Eu vou olhar e falar: meu amigo, eu estou aqui para discutir a lei do Brasil. No caso deles, olha, eu estou aqui para discutir a lei de Roma. Tem uma Constituição, meu irmão. Se o problema é da lei de vocês, resolvam entre vocês. A religião, ela não vai entrar no Estado e impor sobre o Estado o que é certo, o que é errado, e o Estado também não vai entrar na religião e impor sobre a religião o que é certo, o que é errado. Você está entendendo? No passado era assim, meu irmão. E Galho vira para essa galera e fala: olha, resolvam entre vocês, eu não tenho nada com isso, eu não quero ser juiz disso, eu não sou juiz disso. Se não é crime, você está cometendo algum crime, você está matando alguém, você está torturando alguém,
você está impondo sobre alguém, você está usando de alguma artimanha ilícita para convencer essa pessoa, você está drogando essa pessoa e fazendo ela participar dos seus cultos, você está fazendo isso? Não. Então você não está descumprindo a lei, você não está cometendo um crime grave, não tem nada de errado. Eu não quero, os judeus tiveram que escutar isso de um procônsul, de um chefe lá de estado de Roma. Da mesma forma, Paulo chega e fala: meu irmão, lá em 1 Coríntios, meus irmãos, não levem um ao outro no tribunal, vocês estão queimando filme. Por quê? Porque eu passei por isso. Não levam no tribunal porque o tribunal não tem nada a ver. E Paulo, aqui, ele ia repreender possivelmente aqueles judeus. Paulo ia falar, Galho falou: não, peraí, Paulo, segura aí, rapidão. Isso é problema seus. Resolvam entre vocês. Eu não tenho nada com isso. Tanto que o Galho os expulsa do tribunal, está lá no verso 16, e os expulsou do tribunal. Judeus, vão embora, sai daqui, não quero tratar dos seus assuntos, são seus assuntos, resolvam entre vocês. Os expulsou. Então todos agarraram Sóstenes. A gente vê escrito Sóstenes no primeiro versículo de 1 Coríntios 1, né? 1 Coríntios 1, versículo 1 vai falar Paulo e o irmão Sóstenes. Então a gente está mais ou menos descobrindo quem é Sóstenes aqui, Vaz. Entendeu? O que eles fizeram com esse, vamos, coitado de Sóstenes, né? Em primeiro lugar, ele devia estar escrevendo para Paulo a carta lá, 1 Coríntios. Mas aí a gente descobre quem é Sóstenes, olha bem. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, era um dos principais da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Então levaram aquele homem ali, coitado, para ser espancado, para ser humilhado diante do procônsul, e o procônsul não podia fazer nada. Ou seja, tentaram resolver uma situação na bruta e não tinha necessidade. Mas, versículo 18, Paulo permanecendo ali ainda muitos dias, por fim despedindo dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. E aí vai a viagem para Éfeso. Paulo vai para Éfeso. Então, Paulo ele não se calou diante dessas coisas. Mesmo depois de Sóstenes ter sido espancado diante do tribunal, Paulo poderia assumir aquilo como uma ameaça, mas Deus acabara de se apresentar para ele e falar: olha, não temas, continue pregando, ninguém vai encostar o dedo em você, ninguém vai te machucar, ninguém vai te matar, porque eu sou com você e tenho muito povo nessa cidade. Deus tinha acabado de falar isso para ele. Eles pegam esse cara, levam ele para o tribunal e começam a tentar prender ele diante do tribunal romano, mas Roma não se pronuncia. Então Paulo vai, Sóstenes é espancado, e Paulo continua mais alguns dias ali pregando, falando da palavra de Deus com autoridade, com espírito, com poder, sem buscar dissuadir aquelas pessoas ou a persuadir elas a crer no Evangelho, mas sim pregando com poder, com autoridade, sem ter medo dos homens, mas temendo a Deus. Então isso serve para nós, meus irmãos, porque por vezes nós podemos ser tentados a nos calar, seja muito exclusivamente porque a gente não está pregando uma mensagem que é popular. O Evangelho não é popular. Se fosse popular, a gente estaria com essa igreja lotada aqui hoje. Estudar a palavra de Deus não é popular, não traz benefícios imediatos para a nossa carne. E é por isso que se você for, nem sei onde é que vai ser, mas se você for lá naquela Pampolinha, hoje ou amanhã, você vai ver muita gente pulando, dançando, bebendo, se drogando, fazendo todo tipo de coisas erradas, todo tipo de coisas ruins, que danificam o corpo, que menosprezam o próprio corpo. Você vai ver aquele ambiente lotado, na praça mesmo. Eu vi alguns takes no Instagram, não sei se era de algum jornal da cidade ou se era da prefeitura, enfim, eu vi alguns takes, e no meio, na sexta-feira, no meio da tarde, ambiente, local de trabalho, tipo assim, no meio do horário de trabalho, pessoas estão lá na praça, Tiradentes, comprando roupa para ir para festa, né? É muita disposição, né, gente? Muita disposição.
E a grande verdade é essa, que a gente está caminhando, marchando a passos largos para uma sociedade cada vez mais caída, que não quer ouvir a palavra, porque a palavra não é popular. Então, poderia a gente chegar e trazer pregadores para a nossa igreja que falassem bonito e convencessem você através das emoções a se converter ao Evangelho? Poderia. Mas a igreja que zela pelo Evangelho e pela palavra, ela não se importa com essas coisas. Assim como Paulo não se importava. Entendeu, meu irmão? Se você ouve a palavra e fica feliz, está tudo bem. Se você ouve a palavra e fica triste, está tudo bem. Se ouve a palavra e fica ofendido, está tudo bem, meu irmão. O nosso objetivo, enquanto pregadores, não é agradar a audiência, mas sim agradar o Deus da audiência, que é o nosso Deus. A gente segue Ele, a gente ouve Ele, a gente fala dEle. Ele crucificado, morreu pelos nossos pecados, a gente veio falar dEle. A gente não veio aqui ficar criando fábulas, discussões absurdas acerca de coisas que acontecem no nosso dia a dia, ou que acontecem na sua cabeça, ou que você pode fazer isso e fazer aquilo, você vai ter sucesso. Ninguém quer falar disso, irmão. Ninguém sério quer falar disso. A gente quer falar de Jesus. E se para isso for necessário ter uma meia dúzia de pessoas aqui, ou ter 1 milhão de pessoas, meu irmão, eu quero falar de Jesus. E eu quero que você esteja atento a aprender sobre Jesus, porque é isso que vai salvar a sua alma, é isso que vai construir a sua fé de forma correta. A gente está caminhando para uma sociedade que cada vez menos se importa em pensar, em refletir, em se arrepender. A gente está indo. Eu estou vendo que o número de pessoas que se converte, olha, na nossa igreja a gente tem pessoas solidificadas, mas novos convertidos quase não tem. Cadê os batizandos? Quem se batizou aqui ano passado? Levanta a mão. Quem se batizou aqui 2 anos atrás? Levanta a mão. Quem se batizou aqui 3 anos atrás? Levanta a mão. Quem se batizou aqui 10 anos atrás? Quem se batizou aqui há mais de 10 anos atrás? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente está caminhando não só para uma sociedade civil, mas uma sociedade cristã que está cada vez menos cristã. Está entendendo? Porque a palavra ela não é popular. A Bíblia não é popular. A Bíblia não agrada o seu ouvido. Lá em Jeremias fala que a Bíblia, quando você come ela, é como um favo de mel. Ela é suave, ela é doce. Quando você engole, ela borbulha seu estômago, ela queima, ela é difícil de digerir. A Bíblia é fácil de mastigar, irmão, mas é difícil de digerir, porque nem sempre nós estamos focados em pregar sobre Jesus, estudar sobre Jesus, gastar nossos neurônios para aprender sobre Jesus. A gente por vezes troca vir para a igreja para fazer qualquer outro tipo de coisa, porque é mais fácil, é mais tranquilo, exige menos do meu esforço. Mas a gente se depara com a pregação do Evangelho e a gente percebe que Paulo, mesmo diante de todas as provações, mesmo diante de levantes, mesmo diante de blasfêmias, mesmo diante de ser açoitado, de ser perseguido, de ser levado ao tribunal para ser penalizado, para ser morto, Paulo não calou sua pregação. E que isso sirva de exemplo para mim e para você, que a gente não cale nossa pregação só porque ela não é popular, que a gente continue pregando sobre Jesus. E se a gente for perseguido, se a gente for xingado, se falarem mal da gente, ou se caçoarem de você, ou se falarem mal da sua imagem, sobre quem você é, se for sobre Jesus, meu irmão, está tudo bem. Tudo bem. Porque bem-aventurado aqueles que sofrem pelo meu nome. Bem-aventurado. Eu quero ser bem-aventurado, irmão, acho que você também, né? Então não me espanta ver mega igrejas lotadas de gente vazia. Eu quero uma igreja que por vezes não está tão lotada, mas está cheia de gente cheia. Amém? Você está cheio hoje do Senhor Jesus? Eu vou encher meu copo só para poder ilustrar melhor. Está cheio? Está cheio do Senhor Jesus? Irmão,
nem sempre você vai sair daqui saltitando. Nem sempre você vai sair daqui dando pirueta, dando estrelinha, pulando. Quão precioso é a simplicidade do Evangelho, que a gente faz algo só porque a gente ama o nosso Senhor Jesus, sem motivação. Às vezes você não está precisando de nada, mas você vem na igreja porque você ama Jesus. Às vezes você não está com dor nenhuma, você não está precisando de cura nenhuma, você não está precisando de resolução nenhuma para a sua vida está tudo bem, está tudo ok. Mas você vem na igreja por quê? Porque você ama Jesus, você quer aprender de Jesus, você quer conhecer mais Jesus, você deseja conhecer e prosseguir em conhecer de glória em glória, de fé em fé, aprendendo sobre quem Ele é. É para isso que viemos à igreja, viemos para aprender sobre Ele. E se um dia a nossa motivação estiver correta, que você ore para o Senhor Jesus, abrir seu coração para mostrar: filho, você está fazendo errado, começa a fazer certo. Que você não foi convencido por pregação com sabedoria ou com palavra persuasiva, mas você foi convencido pelo Espírito e pelo poder de Deus, que se manifesta através da pregação do Evangelho puro e simples. Amém? Amém? É isso, meu irmão. Que você se alegre essa noite, que você vigie, que você guarde seu coração, que você ore ao Senhor, que você busque conhecer a palavra dEle, e que o Evangelho possa florescer dentro do seu coração, para que quando chegar o dia mau você esteja preparado, e quando chegar o dia bom você também esteja. Amém? Busque o Senhor, prossiga em conhecer o Senhor. Vamos ficar de pé?